Muito obrigado. Então, agora sim, já temos a presença do nosso primeiro convidado, o mastologista da Santa Casa Misericórdia de São Carlos, Dr. João Gilberto Bortolotti, que está aqui representando o diretor, então, da Santa Casa Misericórdia, e ele vai nos falar sobre as perspectivas clínicas e desafios atuais. Certo? Seja bem-vindo. E eu tive a oportunidade de ter aula com ele, Dr. Pinotti. E com os alunos deles foram todos os meus professores. Então eu tive essa oportunidade de ter uma formação acadêmica muito boa na Unicamp por 4 anos e me especializei em câncer feminino, na verdade. Eu sou especialista em mastologia, que é o câncer de mama, e em oncologia pélvica feminina, câncer de ovário, de útero, de colo de útero. Bom, e é isso que eu faço há 25 anos, desde que eu saí da Unicamp em 2001. Bom, logo que eu cheguei em São Carlos, eu passei no concurso da prefeitura e fui para a clínica do meu pai também, na clínica particular privada, em convênios, e estou lá nessa desde então. Então faz 25 anos que eu atendo o sistema público de São Carlos, dos casos com suspeita ou diagnóstico de câncer de mama e câncer ginecológico. Então, eu que vejo, na verdade, 80% mais ou menos de todos os casos de câncer de mama de São Carlos e região que são encaminhados para cá. São Carlos, Escalvado, Ribeirão Bonito, Ibaté e Porto Ferreira. São mais ou menos 250 mil mulheres que abrangem essa região. E quem não tem convênio, quem tem convênio pode ir na minha clínica, pode ir na clínica da Rita. Quem não tem, vai cair lá comigo, que só estou eu lá. Então eu vejo muito caso. E faz uns 10 anos que eu faço uma média de 100 a 110 cirurgias por ano. São 3 por semana, 4 às vezes. Há 10 anos. Inclusive eu acabei de fazer uma, por isso que eu atrasei, que a anestesista atrasou. Justo hoje ela atrasou, aí eu atrasei, aí eu terminei, e eu fiz uma mastectomia numa paciente de 44 anos. Então eu vou falar o aspecto da doença de duas visões, a minha e a da paciente. Porque a gente ouviu o depoimento dela, como foi difícil, mas ela se superou. Então, eu escuto isso todo dia. E nem por isso para mim fica banal. Todo dia eu me comovo também. Mas eu tenho que trabalhar. E eu aprendi que se eu não ficar firme e não fizer, ela vai morrer. Se eu parcimoniar, resolver fazer só uma quadrantectomia, que não é um caso com uma quadrantectomia. Quadrantectomia, quem não sabe, é tirar um pedaço da mão, um quadrante. Eu faço quadrantectomia também, mais ou menos 50% dessas 100 cirurgias anuais são quadrantectomias, mas quando dá para fazer, quando o nódulo é pequeno, a mão é grande, não tem retração da pele, nada disso, dá para fazer quadrantectomia. Quando não dá, tem que respirar fundo, tomar coragem, engolir a saliva e falar para o paciente que tem que tirar a mão. Se não tirar, a doença vai ficar resíduo de doença, não vai curar e vai morrer. Vai morrer 3 anos depois. Até não dá tempo de voltar e falar, por que eu não fiz? Então hoje foi um caso assim, 44 anos. Não foi fácil falar para ela, tinha que tirar a mão da dor, porque era um nódulo grande, com retração do mamilo. Então ele acometeu a areola, o bico. Não dava para ficar com a mão, não dava. Então não foi fácil, nem para mim para falar para ela, semana passada, que eu falei semana passada e marquei para hoje, e nem para ela. E amanhã, na hora que eu for dar aula, eu vou acordar, que eu vou dar para baixo. E ela tinha uma mama grande.
só uma aqui, a outra não, mas ela vai olhar para mim, eu vou olhar para ela, e é aquele momento que há 25 anos que eu enfrento isso e ainda eu dou uma chacoalhada e ela também. Então, eu acho que o movimento de vocês aqui, a Rodeiro, que vocês estão desenvolvendo, vai ajudar a tapar um buraco muito grande. Porque a gente faz várias cirurgias com reconstruções, várias, só que não são todos os casos que dá para fazer. Esse caso de hoje não dava para fazer a reconstrução imediata. Já saí com a mão com o silicone da cirurgia, porque tinha lesão na pele, tem que tirar a pele também. Agora, os casos que dá, a gente faz. O problema é que os cirurgiões plásticos que fazem para a gente não dão conta. Eu faço 4 cirurgias por semana, a Rita faz mais uma, o outro faz mais uma. Deve ter umas 6 cirurgias por semana em São Carlos. Deve ter. Eu 4, o outro uma, 6. O plástico reconstrói uma, 2. Porque também a reconstrução, como ela disse, que eu estou preferindo viajar, é uma baita cirurgia. É cirurgia grande, 2 horas de anestesia, pode infeccionar, vai ficar com dreno. E é isso que a maioria das pessoas não sabe. Não é chegar lá com o silicone e sair. É cirurgia grande, pode abrir ponto, pode infeccionar, pode dar uma pneumonia aspirativa por causa da anestesia geral. Na cirurgia do tratamento também pode dar pneumonia, mas pelo menos está no tratamento. Precisa fazer. Então, essa alternativa que eu estou vendo aqui que eu procuro, vocês vão apresentar ainda, né? Isso. Vai ajudar demais. Porque agora, além de eu ter aquela situação dramática na consulta, assim, doutor, e depois? E tem o depois. O depois também é difícil, porque eu faço o segmento dessas pacientes para o resto da vida. Na verdade, o protocolo é 5 anos. Acompanha por 5 anos, a doença não voltou na alta. Só que a gente não consegue, tá? A paciente não vai embora. Não adianta. Então a senhora vai acompanhar agora com o clínico geral. Não, vou vir aqui o ano que vem. Então eu saí do protocolo. Eu falo, tá bom, então vem até quem morrer primeiro, eu falo. Até o final. Né? E quem morrer primeiro de velhinho, né? Os velhinhos lá, entendendo, era velhinho. Né? Então, o depois também é difícil, porque a gente vai vendo ao longo dos anos, nos primeiros anos, existe uma expectativa um pouco maior na reconstrução. E eu encaminho para o plástico e peço a avaliação dele, porque a avaliação dele vai ver a elasticidade da pele, a qualidade da pele, se a paciente fuma ou não, que vai diminuir a irrigação da pele e vai abrir tudo o silicone e depois não vai dar certo. Tem um monte de detalhes. Que o leigo não sabe, mas tem um monte de detalhes que está lá errado. Tem um monte. Né? A quantia de carne também. Oi? A quantia de carne que você faz. Eu vou falar depois. A radioterapia. A radioterapia deixa a pele pior para a reconstrução. Então eu vou vendo ao longo dos anos, eu ofereço. A senhora quer conversar com o plástico, eu vou estar junto na cirurgia, então tá? Mas eu vou vendo ao longo dos anos que as pacientes vão aceitando e vão diminuindo. Isso, diminuindo a vontade de fazer uma reconstrução cirúrgica. Isso não quer dizer que elas não estão satisfeitas. Elas vão se conformando um pouco com a insatisfação. E não é bom, porque isso diminui a autoestima. Pode levar até a depressão, que também é uma doença. Então, trocar o câncer por depressão também é ruim. Mas é o que eu vejo na prática. Toda semana. 10 vezes por semana eu converso sobre isso. 15 vezes. Há 25 anos. Então eu já escutei todas as histórias. Tem que escutar. Eu chego em casa assim, cansado, cérebro. Porque a gente vai vendo, tem paciente que insiste 4 anos depois, saiu minha reconstrução, vou fazer. E tem paciente que vai
desanimando. O que não é bom. Então, eu acho que vocês estão no caminho certo. Propor uma alternativa para levantar o astral dessas pacientes. Porque tem muita paciente. Eu faço 4 cirurgias por semana, o braço faz uma reconstrução a cada 15 dias. O que vai acontecer? Vai criar uma demanda, vai criar uma fila. Então eu vou falar agora uns aspectos de natureza prática e epidemiológica, que era o Roberto que ia falar, que é o diretor clínico, meu amigo. Mas ele teve uma intercorrência com a criança dele de manhã, eu estava entrando na cirurgia, ele ligou e falou, eu não vou poder ir. Eu falei, então vou terminar aqui, pô. Então vamos lá. É rápido aqui, eu acho que não tem tanto interesse. O interesse aqui é vocês seguirem o aspecto social da mastectomia. Porque vocês estão propondo uma alternativa, não é isso? Ó, então, a estimativa é de 73 mil casos novos em 2025, 42 por 100 mil mulheres. Então é isso mesmo, a nossa região abrange 300 mil mulheres, vai dar 42, 84, 128. Só que na nossa região tem mais, isso é no Brasil, no Sudeste e no Sul é mais. Então, o que eu estou falando que eu faço é o que está na estimativa aí da estatística oficial. E é o mais frequente entre as mulheres, excluindo o câncer de pele. O câncer de pele é o mais comum, mas aquele câncerzinho que não acabou, não é quimioterapia, não tem cirurgia, não tem impacto social, nada. Então, na verdade, câncer mesmo importante é o mais incidente. E aqui na nossa região é mais. Então, você pode pôr que aquela taxa lá deve ser uns 50 por 100 mil mulheres. Cada 100 mil mulheres, 50 vão ter um câncer de mama por ano. Aqui na região do Sudeste. Então, é isso que eu estava falando agora. Qual que é o contexto das órteses, né? A relevância social. E clínica, porque eu que sou clínico, estou lá falando que tem que tirar o nome da moça. Então, se eu puder ter alguma alternativa, para mim vai ser muito bom também. Olha lá, 67 mil foram feitas entre 2010 e 2018. Daí eu fiz 400. $110 mil procedimentos na última década. Os dados do convênio são escassos para entrar na estatística. Mas pode pôr que é uns 20% de convênios, no restante é no SUS. Ah lá. Cada 40 minutos tem uma cirurgia de mastectomia, em média, né? Essa semana, hoje é quinta, eu fiz 3. Uma quadrantectomia e 2 mastectomias. Então, tem mesmo, é verdade isso. Todo dia. E as reconstruções? 13 mil. Então você vê que a reconstrução não acompanha o número de cirurgias. É menos de 20%. Esse dado aí, que 20% tem acesso, por 2 motivos. Primeiro que não tem cirurgião plástico em todos os serviços, aqui a gente tem, tanto na Unimed, no Congresso particular, quanto no SUS. Mas não é toda a paciente que dá para fazer. Não é. Paciente diabética grave, não dá para fazer a remoção porque vai dar errado, vai dar infecção por prótese é pior do que infecção sem prótese. Infeccionou, tem que tirar. Fica uma semana internada com dreno lá na Santa Casa, então não dá para fazer. Esse é um dado interessante, que no sistema privado 70% das pacientes a gente consegue construir. Por quê? Porque no sistema privado a paciente tem mais acesso a exame preventivo, então os casos são menos graves. Então sobra mais pele, a paciente cuida melhor do diabetes, se precisar do endócrino na semana da cirurgia para corrigir o diabetes, tem o endócrino, então fica mais fácil de reconstruir. No SUS, eu posso fazer o depoimento porque eu vi nos 2 lados.
De manhã eu estou no SUS, à tarde eu estou no médico. Então eu vivo os dois lados. No SUS, se eu precisar do endócrino para corrigir o diabetes, para fazer a reconstrução, eu não vou conseguir ligar. E eu não posso adiar a cirurgia, vai adiar o tratamento? Vou operar com diabetes mesmo, mas só que eu não vou reconstruir. Porque o tempo de adiamento implica no prognóstico. Quanto mais demorar, mais grave vai ficar. Então fez o diagnóstico, tem que operar, com ou sem reconstrução. Isso tudo que eu falei agora. Essa é a palestra do Roberto, né? Eu só vim para fazer meu depoimento, né? Mas eu vou ajudar. Bom, aqui são umas frases do que eu acabei de dizer, né? Que realmente muda, impacta na vida da mulher, na autoestima. Aquilo que eu falei, ao longo dos anos, as pacientes vão se conformando, mas elas não se recuperam 100%, poucas se recuperam, né? Que fica assim 100% com a cabeça boa, são poucas. E aí o Roberto ia falar que eu ia falar o que eu já falei. Então eu já falei, eu queria ser breve, queria dar meu depoimento, e agora eu queria ver sobre a Proterra. Pode falar. Pergunta? Mas a troca é mais simples. Você tem que passar por outra cirurgia, você tem que estar no hospital de novo. Não é melhor ir passear? Eu acho melhor ir passear, conhecer alguns cantinhos, como o doutor Lano fala. Vai passear que você ganha mais. Você ganha sua autoestima, você ganha saúde, você vê gente, você vê paisagem. Você, né? Eu já gostava de passear, passei a gostar mais. Não é verdade? Umas fotos, tem 3 fotos aí no WhatsApp de alguém que eu mandei, só para mostrar, por exemplo, um caso que não dá para reconstruir. Você consegue abrir aí? Eu mandei para alguém. Mas são casos de pacientes também, talvez se não quiser mostrar. Eu gostaria de falar também. Tem microfone aqui, ó. E eu queria mostrar uma foto. O Flávio Veras está onde? Como eu faço para mostrar essas 3 fotos que eu mandei para você? Faz aqui para mim. Eu vou te mostrar um caso que eu fiz em reconstrução. Mandei no meu drive. Que a mamografia é um câncer milimétrico chamado de microcalcificações, e que a mamografia que detectou não é o nódulo, não é formado, não tem nenhum outro exame que consiga. É só abrir meu drive aqui. Quando que tem? Esse é o meu. Peraí, senão vai ter que ter senha. Se pôr a câmera, vira o celular, passa pro meu. A câmera tá aqui, ó. Quer desconectar o cabo de... Substituir a mamografia anual a partir dos 40 anos. Tá jogando Antes era a partir dos 50, só que estatisticamente foi visto que 30% dos casos são antes dos 50, então esse ano o Ministério faz assim, ó, recuou põe para uma... começar aos 40 anos. Põe um... Então, fez 40 anos, né, ele Meet. fez uma mamografia. Aí a câmera vai ficar aqui. Sim, Você não ativa a câmera aqui, ó. Tem câmera na configuração. isso. Tá ótimo. Só mostrar. Pode clicar aqui no Windows. Se não der, são 3 fotos só. Conseguimos. Câmera. Tá. Acho que é o jeito mais rápido. Quer ligar o meu celular? Opa, é câmera dessa muito. Isso, essa daqui. Não. Os casos que têm hereditariedade, por exemplo, mais
mais de 2 parentes que viveram Não está confundindo aqui. o ideal é E no meeting? Aí eu não sei. Agora, a população em Fazer geral um é aos meet com 40. você. 40 anos, Ah, ganha mamografia. Ah, mas a mamografia viu, mas foi o ultrassom que viu. deixa eu Não, tentar na verdade, no drive aqui. é isso que eu desculpo. Foi o ultrassom que viu. Não, a mamografia alertou. E o ultrassom confirmou. É isso que acontece. A mamografia ela faz um alerta, porque ela é um exame de rastreamento populacional. Ela avisou, ó, isso aqui tem problema. Às vezes a segurança é E aí rápido. o ultrassom confirma. Ou a ressonância magnética também. Pode ser No seu drive. Ó, essas fotos no meu zap. Eu vou jogar no pendrive aqui já, aqui correndo. Manda no meu zap. mamografia. Vamos ver a proteína, então depois eu mostro essas. A gente vai tentar jogar aqui no pendrive. Não, depois eu mostro. Era só para ilustrar.